Bem-vindos todos ao ciclo de entrevistas exaustas e sem recurso, estratégias de artistas mães na pandemia, realizado pelo Arte Maternagem, com apoio da TPG, da Universidade de Brasília. Esse seminário surgiu com a necessidade de busca e compartilhamento por maneiras possíveis de existências e resistências, enquanto mulheres artistas, mulheres pesquisadoras e mães. Diante de um país devastado pela necropolítica, onde a pandemia e seus desdobramentos nos trouxeram inquietações sobre desigualdades e questões relativas à economia do cuidado, o tempo, o espaço e o modelo masculino de produção. Hoje conversamos com a artista Renata Felinto, com o propósito de abrir caminhos para possíveis reverberações das trocas que aqui surgirão. Renata Aparecida Felinto dos Santos é uma artista plástica brasileira, doutora e mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp e especialista em curadoria e educação em museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. Artista visual e professora adjunta da URCA, Ceará, na qual compôs o Comitê de Pesquisa Científica, foi coordenadora do curso de Artes Visuais e do subprojeto PIBID do mesmo curso e coordena o grupo de pesquisa Nizinga, Novos Ziriguiduns Internacionais Gerados na Arte. Trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, Centro Cultural São Paulo, Sesc, SESI, Fiesp, entre outros locais. Compôs o conselho editorial da revista O Menelik, segundo ato, e é membro do Comitê Científico do Congresso das CSO da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Coordenou também o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil. Recentemente participou das exposições FIAC, França, 2017, Negros Indícios, na Caixa Cultural São Paulo, Diálogos Ausentes no Itaú Cultural São Paulo e no Galpão Bela Maré, no Rio de Janeiro, de Histórias Afroatlânticas também no Instituto Tomiotaki, MASP, e foi artista convidada do 29º Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo. Arte produzida por mulheres e homens de ascendência negro-africana tem sido o tema principal de sua pesquisa e o mesmo reverbera de muitas formas em suas produções de artes visuais. Eu gostaria de agradecer também ao DGP, à UNB, à equipe Arte Maternagem, composta por Marta Mencarim, pela Lisa Freitas, por mim, Tatiana Reis, e agradecer imensamente a presença da Renata Felinto. Bem-vinda, Renata. Desculpa, falei tudo certinho, porque... Uou! Não, tá tudo certo. Eu que gostaria de agradecer ao convite que vocês me fizeram para contribuir nesse projeto fundamental que vocês estão tocando aí em meio a outros trabalhos, né, na universidade, fora da universidade, dentro de casa, e espero que chegue às pessoas que têm que chegar, né? Assim, eu estou considerando as pessoas, tanto as que são mães e pesquisadoras como nós, né, e também aquelas que não conseguem perceber qual que é a importância, né, a complexidade também de ser profissional e mãe num país como o nosso que não acolhe a maternidade, né? Então, obrigada, Tatiana, Elisa e Marta. A gente montou um PowerPoint com 2 trabalhos muito importantes em relação à arte maternagem. Eu vou passar eles e aí depois, se você quiser, Renata, é só pedir que eu volto, tá? Tá bom. Vocês estão vendo, né, o PowerPoint? Legal. Tá tudo certo. Bacana. Esse é meu bebê de 2013. Você quer que eu vá falando dos trabalhos, Marta? Se você quiser falar, agora ou depois quando a gente for fazer as perguntas. Você pode falar agora. Pode passar então, quiser. Depois a gente retoma também, se precisar. Legal. E Embalando Mateus ao som de um hardcore. Essa é a instalação do trabalho, né? Essa instalação e depois ele virou um outro tipo de instalação, né? Porque aí eu fiz com berço e depois quando apresentei com berço que tem enxoval, né? Também com a mesma estampa. E depois quando apresentei a segunda vez, que foi o primeiro era no Museu da Abolição, né? Em Recife. Aí na Galeria Mendes de DN, que é em São Paulo, e aí na galeria não cabia um berço. Então o curador da exposição, que é o Renato Silva, perguntou o que eu achava da gente montar como uma instalação. Aí ele sugeriu que eu fizesse um livro, e daí tive a ideia de fazer como se fosse um álbum de bebê,
né? Esses álbuns que tinham antigamente, que vinham na caixa. E daí eu tive o apoio da Rosana, que é uma encadenadora incrível de São Paulo, tem um trabalho minucioso, e a gente foi estudando o melhor tipo de encadernação, de forma que, se as pessoas adquirindo esse trabalho quisessem destacar cada uma das imagens, que elas pudessem destacar sem ter danos, né, no papel. Então, é um trabalho muito delicado, que na exposição ele ficou com luvas, inclusive, do lado, para ser manuseado, como se fosse esse álbum de recordação de criança pequena, né? E daí, do lado, embaixo da mesa, na verdade, tem um MP3 que tem vários áudios, né? Sim. O Renato chamou a atenção para mim, que ele falou, Renata, eu notei que a gente tem aqui uns 2 anos, 3 anos de conversa, onde você sempre me fala, Renato, agora eu não posso falar, mas pode mandar o áudio que assim que eu puder eu respondo. Renato, eu vou colocar as crianças na cama e já já eu te chamo para conversar. Renato, hoje eu não posso conversar, mas a gente pode conversar no sábado. Então, quando ele compilou os áudios, né, com o funcionário da galeria e me mandou, deu assim 2 horas de áudio. Só isso editado, tá? Já editado. Desses avisos meus, né, dessas interdições da vida nas conversas, né, de trabalho. E daí eu falei, talvez seja melhor colocar 15 minutos. Ele falou, não, vamos deixar tudo, porque acredito que o trabalho tem a ver com exaustão também. Eu falei, então pronto, vou montar, e a pessoa fica lá ouvindo esses áudios e vendo o álbum, né? Então foi uma sacada, assim, do Renato. E aí eu entendi o papel de um curador construtivo, né? Assim, que ajuda a elaborar realmente um trabalho. E daí agora essa é uma instalação que inclusive já foi vendida e que eu adorei assim, a maneira como ficou, porque causou o impacto que eu queria, assim, desde o início com essa produção do Embalando Matheus ao som de um rádio forte. Esse trabalho a gente ficou bastante balançada com ele, assim, ele é realmente muito, muito forte. Eu acho que seria legal a gente voltar, então, quando a gente estiver conversando. Tá bom. Eu vou ler as perguntas e... como se deu sua afirmação como artista e como pesquisadora e professora? Essa pergunta é bem difícil, né? Porque, assim, você pode produzir trabalho de arte, mas você ser entendida como artista por um sistema é uma outra questão, né? Uma outra dimensão do alcance do trabalho. Então, para falar a verdade, assim, desde a graduação que eu já me via como artista, né? Porque eu já produzi antes de entrar na universidade, e como pesquisadora também eu tenho acreditado muito em artistas que não necessariamente passam por esse lugar para se formarem, né? Principalmente pensando no povo preto, no povo indígena, né? Que muitas vezes não tem acesso à educação formal. E eu tenho, inclusive, investigado, né, artistas que vieram antes de mim, que não passaram pela universidade, que é o caso da Maria Auxiliadora, da Raquel Trindade, né? E Ana das Carrancas e tantas outras mulheres, né? Então, eu me entendi artista, mas eu entendia que talvez eu não fosse ser acolhida pelo sistema das artes, né? Então, durante muito tempo, a minha produção, ela circulou junto do movimento negro, né? Então, o movimento negro, em vários lugares do Brasil, sempre acreditou no meu trabalho, né? Porque são pessoas que também percebiam essa ausência de artistas falando sobre as questões que nos importam também, né? Então, na graduação, eu tive, inclusive, professores que tanto me apoiaram nesse sentido, né, de um recorte temático, de considerarem que era pertinente. Eu tive professores também que consideravam que esse assunto não tinha nenhum sentido ser discutido no ano de 2002, 2003, né, que é quando eu comecei a realizar minhas produções de maneira mais focada. E daí, justamente por conta dessa não compreensão de alguns professores, né, maioria homens, que eu resolvi que eu iria pesquisar esse assunto. Porque quanto mais eu buscava, menos eu encontrava, né? Então, eu encontrei uma dissertação na Unesp, né, no Instituto de Artes, da professora Maria Cecília Félix Calaça, que é minha amiga até hoje, né? Ela mora em Fortaleza, e quando a gente não está nesse período pandêmico, ela vem aqui para o Crato, né, onde eu moro.
tive a oportunidade de conseguir um trabalho com artes, né, que eu era telemarketing, e fazia faculdade de manhã, fazia telemarketing à tarde e à noite. E daí a minha professora Miriam Celeste Martins, né, que é uma referência também de arte e educação, ela me deu um toque, falou, olha, vai ter uma exposição e vocês se inscrevam porque eu vou estar na comissão de seleção. E daí eu fui para essa seleção e lá eu conheci a Renata Bittencourt, que também é uma referência de gestão, né, hoje. E daí eu pensei, bom, Renata, né, eu falei, não, é possível, né? Renata é uma mulher negra, acho que ela é das gestoras mais importantes assim de instituições culturais e artísticas, né, no Brasil. Hoje ela está no Instituto Moreira Salles, e daí eu pensei, nossa, então já tinha a Maria Cecília Félix Calaça, depois eu conheci a Renata Bittencourt, e na sequência eu conheci a Rosana Paulino. Então ali eu tive uma tríade de mulheres, né? Uma no campo da pesquisa, outra no campo da arte e educação e outra no campo das artes visuais, que são as 3 coisas que eu faço hoje, que eu pensei, bom, dá para fazer, né? E principalmente porque são mulheres negras, que eu vi ali que tinha uma forma de ingresso, né? E a partir daí eu não parei mais de pesquisar, porque eu fui entendendo também com a ajuda do meu professor, o Percival Tirapelli, que é dessas pessoas, assim, totalmente exceção na academia, um homem branco que ele acolheu todos os estudantes que ficavam perdidos nas pesquisas, as pessoas perdidas, ele sempre indicava ali um caminho. Então, o Percival, ele me acompanhou até o doutorado, né? Inclusive, eu fiquei grávida 2 vezes no doutorado, e eu pensei, nossa, ele vai me dar uma bronca, né? Na segunda gestação. E quando eu cheguei para falar com ele, ele falou, pronto, vamos sentar e traçar um plano para você concluir o seu doutorado, porque a minha esposa não concluiu, mas você tem que concluir. Então, a recepção dele foi inversa do que eu imaginei, né? Porque eu pensei que ele fosse me xingar, você tá louca, né? 2 crianças no doutorado, né? E não, ele foi e falou, olha, vamos fazer isso, isso e isso, ver se você consegue fazer desse jeito, a gente já vai qualificar antes da bebê nascer e você vai terminar, né? Então, eu acho que eu tive exemplos, né? Primeiramente, e tive uma pessoa em especial, que é o Percival, que é um artista também, né? Ele é artista, pesquisador e educador. E ele me apoiou o tempo todo, assim. Então, foi com a ajuda dele. E eu percebi que eu ia ter que fazer o meu próprio caminho. O Renato Silva, que é o curador da exposição Construção, desse último trabalho, né? Do Embalando Matheus ao Som de Hardcore, eu conheci ele no meu doutorado. E ele me falou uma coisa, porque eu precisava... eu queria muito entender qual que era o caminho para se tornar uma pessoa artista reconhecida, né? Eu queria muito entender, porque eu sabia que não era só expor, eu já tinha feito muitas exposições, né? Eu pensava, tá na galeria, tem que expor no MASP? Como que é que isso acontece? Eu tenho que ficar adulando crítico de arte, historiadora da arte, porque eu não ia fazer isso de maneira alguma, como eu nunca fiz. E daí eu fui para uma parte da pesquisa do doutorado, que era um capítulo que falava desse caminho, né? Ele tinha uma hipótese, né, de um caminho possível que era salões e galerias, a partir do salão e da galeria, a aquisição do trabalho pela instituição, portanto, a entrada na coleção, e daí o pesquisador, a pesquisadora indo até essa coleção, né, como uma fonte, né, de informação, de conhecimento. E daí eu fui entrevistar o Renato como manager de uma galeria. E daí, na entrevista com ele, a gente conseguiu tanto criar uma relação, a gente tem uma amizade hoje, né? E também ele me deu assim um start, assim, que ele falou que nem todo mundo faz o caminho da galeria. Ele falou assim, a gente precisa entender que não é todo mundo que precisa fazer esse caminho e não são todas as obras que precisam estar na galeria, porque tem outros espaços. Aí eu entendi que eu já tinha o meu espaço, né? Porque a gente fica esperando assim aquela galeria enorme que vai te representar. Quando ele falou isso era 2015, 2014 para 2015, eu pensei, pronto, eu já tenho o meu lugar, né? Eu não preciso esperar que uma galeria me convide para me representar, né? Então, acho que foi um conjunto de acontecimentos. Eu diria que são, então, 2 momentos. Um que é esse na universidade, né, ainda, vendo essas mulheres que me serviram de referência e tendo esse professor que foi um tipo de anjo, né? E o outro foi junto com o Renato, assim, ele me dando esse toque, que é tipo, continue fazendo, né, o que você está fazendo, porque esse é um caminho também, né?
E foi ótimo, assim, ouvir isso de alguém que está dentro de um sistema, que conhece o sistema por inteiro, né? Que sabe como lidar com a instituição, com a galeria, com os grandes artistas, com os marchands que ainda existem, né? Os representantes de artistas. Então, eu diria, de uma maneira ampla, né? Que foi bem grande a resposta, que são esses caminhos, assim, para a sua pergunta, Marta. Como é importante a gente encontrar pares, né, cara? Como que no nosso processo, encontrar outras mães, encontrar outras mulheres, encontrar homens que nos mostrem caminhos. Como que esse lugar da academia também é um lugar complexo, e a gente também sofre vários tipos de preconceito. E encontrar, né, como que a gente vai organizar para conseguir ser artista no Brasil é muito complexo. Eu e a Tatiana, a gente fala, ser artista mãe é uma trincheira, né? E aí eu tento fazer a conexão com a segunda pergunta, que, assim, eu assisti muitas entrevistas suas, Renata, para montar, para te entrevistar, assim, né, para fazer as perguntas. Eu assisti muitas coisas, assim, você é incrível. Obrigada. Não, sério. E aí, assim, 2 crianças no doutorado, para mim, isso é... E aí a segunda pergunta é, quais são as estratégias como mãe? Porque existe essa dificuldade e no Arte Maternagem a gente vem mapeando as artistas mães que falam sobre arte maternagem, e a gente percebe a dificuldade de ser uma artista, mãe, ou seja, de produzir arte com crianças, mas também, no seu caso, como professora universitária, de produzir pesquisa, né, científica com crianças e em casa, né? Então, assim, quais seriam as estratégias das possibilidades, né, de produção artística e produção acadêmica como uma mãe? Ó, primeiro, eu diria assim que eu falo para todo mundo, eu falo para meus estudantes, inclusive, tem que ter agenda, né? E a agenda não é uma coisa imaginária, não precisa ser aquele quadro que você coloca também lá em casa, mas se funcionar para uma pessoa o quadro, coloca o quadro. Mas eu sempre tive agenda, desde jovem, assim, desde adolescente eu sempre tive agenda, de anotar os meus sonhos, inclusive assim, uma ajuda para eu conseguir fazer as coisas é fazer terapia, né? Então, assim, na falta de uma, eu estou fazendo 2 agora, né? E estava conversando com a minha terapeuta, com uma delas, que é uma terapeuta menstrual, que é a Caroline Amanda, da Ione das Pretas, e uma questão que ela me trouxe foi sobre os meus sonhos, né? E eu falei assim, eu já realizei todos os meus sonhos de juventude. Todos os que eu colocava no caderninho, eu já realizei, né? Porque eram também coisas tão simples, né? Mas que o povo preto não acessa no Brasil, né? Então, eram coisas do tipo, me formar, eu lembro que tinha lá, ganhar mais de R$2.000. Então, isso era parte dos meus sonhos. E daí, quando eu me vi mãe, porque eu acho que tem uma discussão que a gente não tem feito direito, né? Principalmente quando a gente fala de maternidade solo, que é o meu caso. Eu estou em alguns grupos, né, de mães solos, e essa semana eu falei para as mulheres do grupo, a gente precisa lembrar que esse projeto da maternidade era um projeto de 2 pessoas, a não ser as mulheres, né, que engravidaram a revelia do companheiro, é sempre um projeto de 2, né? E que na maioria dos casos, mesmo aquele marido companheiro especial, né, que fez juras de amor, ele muda bastante, né, depois da separação. E eu fui constatando que muitas colegas, elas tiveram um crescimento profissional muito grande depois de se separarem, né, quando elas tinham possibilidade, né, para isso. Como assim possibilidade? Quando elas já tinham um encaminhamento na carreira, né, quando elas já estavam formadas, né, de modo geral. Então, assim, para mim, quando eu me vi sozinha com as crianças, eu passei, assim, 2 anos em depressão. Que eu só consegui entender que eu passei 2 anos em depressão quando eu me curei da depressão. Porque a depressão, ela também é super estigmatizada, né? A gente pensa que a pessoa vai ficar na cama, chorando, não vai levantar, não vai trabalhar. E, ao contrário, no meu caso, eu fazia tudo isso. Eu levantava, eu trabalhava, eu levava a vida adiante. Só que essa questão de ter que levar a vida adiante, ela me adoeceu não só com um tipo de depressão, que não é essa
estigmatizada, né, que as pessoas imaginam, como ela gerou, assim, miomas, né? Assim, o mioma tem esse fundamento também, né? Que pode ser emocional e afetivo. Então, tudo eu precisei planejar na minha vida, né? E depois da maternidade, esse planejamento, eu diria que ele tomou dimensões, assim, de sanidade, né? Então, eu tive um momento que foi muito turbulento, né? Do final de 2015, que foi um momento de me separar, assim, eu me preparei para o concurso, passei no concurso. Isso causou uma cisão no meu relacionamento, que o meu ex-companheiro pode dizer que não, mas tem a ver com as questões do machismo, né? Uma amiga que me abriu os olhos para isso. E ali eu planejei sozinha que eu precisaria me separar, porque eu não queria me submeter a esse modelo de mulher que abandona o seu sonho para poder estar num relacionamento, né? Porque eu vi minha mãe, minhas tias, todas as mulheres da minha família abandonando sonhos para poder manterem as suas famílias, né? Eu falei, eu não vou fazer isso, né? E eu ouvia muito, assim, uma frase que eu não sei se vocês já ouviram, que é preciso abandonar a mulher para nascer a mãe, né? Algo do tipo, né? A mulher precisa morrer para a mãe nascer. Eu falei, não, a mulher vai de braço dado com a mãe, porque a mulher estava aqui antes da mãe, né? Então, eu tive que traçar, assim, coisas muito rígidas para o meu dia a dia. Então, eu coloco tudo na agenda, gente. Então, agora, por exemplo, no período da pandemia, assim que a pandemia começou, eu decidi o tempo de trabalho e o tempo de casa. Então, eu acordo, tipo, 6h30, às vezes 6 horas, que as crianças estão dormindo, né? Então, tem algum respiro aí, para já ir preparando o dia, né? Então, de manhã, eu vou dar a aula na universidade, e daí eu dou intervalo para tomar café com as crianças, como se fosse aula presencial, fico meia hora com as crianças, e daí eu volto para a aula e depois paro também para já ir preparando as coisas do almoço, né? Então, eu tenho que pôr tudo na agenda. E daí, 6 horas, 6h30, de modo geral, eu já não trabalho mais. A não ser que seja extremamente necessário. E eu tive que colocar essa questão, inclusive, no departamento, né? Para os meus colegas e minhas colegas, que de uma maneira, assim, acho que imatura, às vezes relativizam que não está fácil para ninguém nesse momento e não conseguem perceber as intersecções, né, que acometem as mulheres com crianças, né? Então, muitas vezes, tenho que fazer esse papel de lembrar as pessoas que não é igual para todo mundo esse momento, né? Então, é nessa rigidez até, né, de agenda que eu consigo trabalhar. E daí, vamos supor, agora mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu tinha meia hora de intervalo. Eu pensei, essa meia hora de intervalo, eu vou abrir meu caderno de anotação, eu vou descansar, o que eu vou fazer? Então, eu preferi descansar, né? Em vez de abrir o caderno de anotações. Esse caderno de anotações, gente, eu tenho há 15 anos, né? É um caderno que eu mesma que fiz, montei, mandei encadernar, onde eu vou colocando tudo que eu quero fazer em termos de trabalho de arte, né? Então, por que eu criei o caderno? Vai ser um caderno de artista meu, né? De ideias, mas também para colocar lá o que eu não tinha dinheiro para fazer, né? Porque também tem essa questão do trabalho de arte, né? Que vai recurso financeiro, e às vezes você não tem o recurso financeiro para realizar aquele trabalho naquele momento. Então, por exemplo, White Face and the Blonde Hair, que é um trabalho que eu fiz no Oscar Freire, depois fiz de novo na Galeria Mendes Ude, eu escrevi ele, né? Eu escrevi como seria a vestimenta, e daí eu fiquei 1 ano trabalhando, juntando dinheiro para fazer esse trabalho, né? Então, eu vou anotando tudo nesse caderno e, às vezes, eu vou fazendo picado. Agora, no final de semana, vai sair uma matéria no jornal chamado Povo. E o trabalho que vai ser estampado no caderno de cultura, que chama Ori e Nu, é um trabalho que eu comecei há 4 anos. Eu só acabei esse ano. É um trabalho de pintura. Então, eu tenho trabalhos pela metade, né? Eu tenho trabalhos que estão só escritos, eu tenho trabalhos que estão com a pesquisa feita, mas não estão executados, né? Então, eu vou tentando criar esse arquivo de ideias, sabe?
para ir fazendo dentro da possibilidade. Mas é claro que também tem alguns outros trabalhos que me atropelam, né? Por exemplo, eu vivi uma situação de trabalho muito desrespeitosa, assim, e eu tive que transformar isso no trabalho, né? A partir de uma crítica em relação ao feminismo. Então, é um trabalho que eu coloquei até nas redes sociais, né? Eu coloquei uma moça branca, uma espécie de sinhá, né? Bem sinhá moça, assim, com aqueles vestidos, né, do século XIX. Num outro desenho, eu fiz uma mulher negra com 2 crianças, como se fosse uma guerreira de lança, né? Numa savana. E daí eu fiz essa sinhá correndo e a guerreira de lança jogando a lança nela, né? Eu coloquei o nascimento do feminismo interseccional, né? É uma crítica, né? Essa noção de interseccionalidade também, que às vezes ela é mais discursiva do que prática, né? Então, é assim que eu vou criando, assim, eu não tenho pressa mais de terminar trabalho, né? Depois que houve aí o resultado do Prêmio Pipa, algumas galerias até apareceram ali, né? Mas eu não tenho condições de ser uma artista de galeria com a exigência que a galeria exige, né? De produção. Então, eu estou em 3, eu diria, empreendimentos, que um é galeria, né? Que é a One on One Art Platform, que é uma plataforma colaborativa de artistas afrodiaspóricos, que tem a Ana Beatriz Almeida à frente, Moisés Patrício, né? Que são artistas. Estou na Trovoa, no Coletivo Nacional Trovoa. Assim, eu sou das anciãs lá, que é um grupo de mulheres muito jovens, né? Inclusive, a gente acolheu, acho que, alguns homens trans também em Trovoa, né? Essa foi uma questão que a gente colocou lá. E estou na Pequena Galeria, que é uma galeria de amigas que estudaram comigo e que elas sabem que eu não vou ficar produzindo trabalho para essa rapidez, né? Para essa voracidade do mercado. Então, eu vou produzindo assim, gente, da maneira que dá, no tempo que dá. Mas, por exemplo, nesse final de semana, eu preservei os finais de semana durante a pandemia também, né? Então, eu perdi trabalhos, evidentemente. Essa semana eu perdi um trabalho, porque a pessoa que me fez um convite para uma palestra para o dia 21, né? Era um dinheiro bom, um dinheiro que não é o comum de palestra, e eu fiquei pensando muito, porque eu preciso desse dinheiro para fazer algumas coisas que eu quero, mas eu falei, não posso abrir mão agora, porque eu já conquistei essa organização, eu vou conseguir esse dinheiro de um outro jeito, mas eu não posso aceitar um compromisso que a pessoa teria que ter me contatado, sei lá, 2 meses, né? Porque daí eu atropelo, inclusive, outras pessoas que tinham me convidado e eu não aceitei. Então, assim, eu tô nessa... a palavra é rigidez, é uma organização, mas é uma rigidez também. Então, os finais de semana eu não coloco trabalho de universidade, de palestra, eu coloco só se for um projeto pessoal, né? Então, sábado passado era um projeto pessoal, me reuni 14h. Esse final de semana, não. Eu vou produzir. Então, eu já determinei ali que são 2 horas no sábado, 2 horas no domingo de produção, né? Então, eu faço desse jeito, eu coloco na agenda mesmo, assim. Então, se for vai ser sábado e domingo, provavelmente eu vou acordar mais cedo. Esse horário das 6 às 8, eu vou produzir, né? Eu vou pintar. E isso tem funcionado. Quando a minha mãe está aqui, aí funciona melhor, né? Porque é muito bom, assim, a gente poder contar com alguém que a gente confia plenamente, né? Então, é assim que eu estou fazendo, gente. Na agenda, na negociação com as pessoas que me convidam, na negociação com os colegas de trabalho, no enfrentamento com os colegas de trabalho também, né? Porque a universidade, ela é muito... tem um clima muito competitivo, né? E ao mesmo tempo, nós mulheres acabamos assumindo muito mais funções do que os colegas homens, eu vejo, né? Principalmente funções administrativas. E daí eu abri mão de todas elas. Eu falei para uma amiga, eu vou me comportar como os homens brancos na universidade, né? Aqueles homens brancos bem médios. Vou fazer o mínimo, vou ficar ali na minha, né? E não vou pegar nenhum cargo. A não ser que, assim, que seja uma votação, um rodízio, aí eu pego. Mas eu vou fazer isso. E tá dando certo, né?
quando pedem alguma coisa assim, quem se voluntaria, eu fico lá com aquela cara de paisagem, né? E tem dado certo. E estou fazendo o que eu tenho que fazer. Estou fazendo pesquisa com o grupo de pesquisa, estou dando as minhas aulas, né? Meu compromisso agora é esse, né? Dar as minhas aulas e fazer as pesquisas e orientações. Muito maravilhosa. Eu sou uma iniciante, né? Eu tô começando meu doutorado agora. Tenho esse desejo de ser uma professora universitária. Isso vai para o meu caderninho dos sonhos, assim. Já vai sabendo, viu? Que é um sonho. lugar assim. Tá na UNB, né? Eu tô fazendo doutorado lá, na UNB. Vocês já conheceram a professora Ana Velar? Ana Velar. Ela é uma professora para conversar. Fui aluna Ana Cândida dela. Avelar. Ana Cândida Avelar, fui aluna dela, fiquei com umas 3 disciplinas com ela, é maravilhosa, gosto muito Ela dela. é maravilhosa, é para ficar perto. A gente se tornou amiga, né, depois da curadoria da Bienal Naipes do Brasil, do SESC, porque foram muitos encontros. E eu falo para todas as mulheres amigas assim, de universidade, eu vou contaminando todo mundo. Não, tem que falar que é mãe sim, né? Tem que falar que é sobrecarregada, tem que jogar isso em todas as reuniões. Não é um assunto, não é trazer a vida pessoal para a vida profissional, não se trata disso. É um assunto que ele é de interesse de todo mundo, porque eu falei, todo mundo já foi filho e filha. E todo mundo sabe o que sua mãe passou em alguns momentos. Então, as pessoas têm que entender que esse processo, né, de interdição, de limitação, ele existe em todas as maternidades, né? Algumas mais, outras menos. Então, a gente combinou que a gente vai levar essas demandas sempre, eu e a Ana. E funciona e é necessário, é conscientização. Muito bom. Vou procurar a Ana Cândida Avelar. E a terceira pergunta, então, a gente tenta pensar essa questão da sua mudança, né? Porque você fez um concurso, passou no Cariri, e aí teve que fazer essa mudança, né? A pergunta é, seu trabalho como artista pesquisadora transita entre a revisão historiográfica, a presença da autobiografia, e como foi, então, mudar de São Paulo para o Crato, né, a região do Cariri, como que essa modificação mudou, né, impactou a sua poética e a sua produção artística. E também a sua vida, né, porque a sua rede de apoio ficou em São Paulo, de uma certa forma, teve que construir uma nova rede de apoio, né? Sim, sim. Assim, o processo de revisão no campo da pesquisa, ele já estava acontecendo, né? Quando eu vim para cá, eu prestei o concurso em agosto de 2015, dali a 2 meses, não, menos, dali a 2 semanas eu soube que eu tinha passado, mas dali a 2 meses, 3 meses eu fui convocada. Eu não achei que fosse ser tão rápido, porque me falaram, ó, são até 2 anos para te chamarem. Então eu pensei, nossa, eu vou acabar meu doutorado. Só que daí o meu orientador virou e falou assim, Renata, você vai adiantar todo o seu doutorado, você vai acabar 6 meses antes. Eu falei, nossa, ele falou, você precisa acabar antes porque eles podem te chamar antes, né? E o Percival falou isso, passou pouco tempo, me chamaram mesmo. Minha amiga que já estava aqui, uma amiga, a Vanessa Raquel Lambert de Souza, que agora está na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela era professora de gravura aqui na Universidade Regional do Cariri, ela falou, Renata, se prepara porque podem te chamar até o fim do ano, né? Porque nós estamos precisando muito de professora de História da Arte. E eu prestei para História da Arte já pensando no seguinte, não vou ficar arrumando ateliê, né? Pensei de uma maneira muito prática. Eu queria prestar para pintura, mas eu pensei no ateliê de pintura. Eu falei, não, vou ter que ficar lá organizando. E se não tiver técnico, né, técnica de pintura como funcionário, eu vou ter que fazer tudo isso sozinha. Então, foi muito prática nessa escolha e falei, eu vou fazer História da Arte, Teoria da Arte. E daí, o processo de revisão historiográfica que eu já estava conduzindo na própria pesquisa, né, do doutorado, passou até a ser uma revisão da minha vida mesmo, né, e do meu comportamento, né? Então, vir para o Cariri mobilizou muitas questões internas, porque daí, nesse processo de mudança, eu tive 6 meses aí para acabar o meu doutorado. O bom do meu doutorado, gente, e daí as pessoas que vão nos assistir, elas precisam saber disso, porque senão fica parecendo que eu sou a Mulher Maravilha.
assim que eu saí do mestrado, e quando eu saí do mestrado eu tinha 24 anos, eu coloquei como uma meta que eu queria pesquisar essas questões da revisão. Para mim era uma questão já. Antes de falarmos de uma maneira mais aberta sobre decolonialidade, eu já tinha ali uma pesquisa da dissertação mesmo, que era uma pesquisa sobre o Edson Barros, sobre o Eustáquio Neves e a Rosana Paulino, e a observação de como esses 3 artistas trataram da escravidão negro-africana nas suas produções. Então, já tinha começado a trabalhar com revisão, já tinha escrito muito para essa revista que vocês mencionaram, a revista Menelik Segundo Ato, né? Eu era do conselho editorial dessa revista, não ganhava nada, era um trabalho que nós fazíamos por amor mesmo, por uma necessidade de ver novos textos, né, sobre a produção de cultura afrodiaspórica. Então, eu já tinha escrito muito, eu já tinha pesquisado demais, eu já tinha escritos que eu tinha realizado, sem saber ainda quando eu ingressaria no doutorado. Então, é importante vocês saberem que eu tinha, sei lá, praticamente metade da minha pesquisa já feita quando eu entrei no doutorado, porque eu já tinha escrito demais. Eu defendi o mestrado com 24 anos, entrei no doutorado com 33, então eu tive 10 anos aí para pesquisar, né? Onde eu fui fazendo palestra, ministrando oficina, né? Fiz uma especialização, né, no Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, já estava nesse processo de preparação, né? Então, não fiquem achando que foi tudo uma pesquisa que surgiu, né? E daí, no fim de 2015, né, minha amiga falou, vamos convocar vocês em janeiro. E daí me convocaram. Então, eu passei dezembro mudando de casa, me separando, com as crianças bebês. O meu filho nem andava ainda, o mais velho, né? O Francisco tinha 2 anos, a Benedita tinha meses, né? Então, esse dezembro eu mudei de casa, sem apoio nenhum do progenitor. Aí, no mês de janeiro e fevereiro, eu finalizei a pesquisa, né? E como que eu fiz para finalizar? Eu fui adiando, né, a minha posse aqui, né? Podia adiar por até 60 dias. E eu contratei uma babá, uma profissional, né? Então, pesquisei, uma amiga minha falou, olha, minha mãe fez pedagogia, ela precisa muito trabalhar, ela vai ser incrível com as suas crianças. Então, eu falei, vai ser a Ana. E a Ana foi uma anja, né? A gente viu lá quanto que uma pedagoga ganhava, né? E daí eu não tinha o dinheiro, eu pedi um empréstimo no banco. Eu falei, não, vou te pagar o que você tem que receber. Aí eu já pedi um empréstimo, fiz uma dívida que eu estou terminando essa dívida agora, 2021, tá? E, gente, eu emagreci muito, né? Porque eu estava, assim, muito solicitada para terminar a pesquisa. E daí eu me mudei para a casa da minha mãe, eu montei o apartamento onde eu morava em São Paulo, mas eu me mudei para a casa da minha mãe para ter o apoio dela e da Ana, né, que era essa funcionária. E daí eu acordava, tipo, 5 da manhã para fazer comida para as crianças, para eu sair de casa umas 8, e eu ia para uma padaria para trabalhar. Eu não tinha espaço na casa da minha mãe, então eu ficava nessa padaria das 8h30 até 18 horas. Eu tomava café da manhã, almoçava e tomava o lanche da tarde lá. Uma padaria dessas que tem em São Paulo, né? Essas padarias chiquetesas, né? Que tem tudo, né? Que tem almoço, que tem janta. E os funcionários começaram a estranhar, né? O corpo de funcionários, a minha presença lá todo dia. Aí uma funcionária me perguntou, eu falei, olha, eu estou escrevendo meu doutorado, só que eu não tenho escritório, estou na casa da minha mãe hospedada, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não posso ficar lá senão as crianças ficam me chamando. Então, os funcionários da padaria, eles entenderam qual era a minha situação e eles perguntavam, quando viam que estava cansada, você quer um café? Né? Então, eu fico até emocionada, porque depois, quando eu mudei para o Ceará e voltei lá na padaria, ela tinha fechado, essa padaria não existia mais. Eu já fiquei pensando, nossa, parece aquelas histórias de filme, né? Que era um lugar mágico, que é um portal que você entrou, né? E depois você volta, o lugar não existe mais. Então, assim, eu vejo que o processo de revisão, ele está na pesquisa, mas ele foi uma revisão minha também, né? Do papel que eu queria ocupar como mãe, de como seria uma profissional sendo mãe, né? De como eu poderia ser uma mãe presente, né? E ter qualidade de vida com as crianças, né? Qualidade no momento que nós estivéssemos juntas também, né? E
e como que seria isso num lugar que eu não conheço. Então, eu não fiz isso sozinha, né? Eu consultei a minha mãe de santo, eu não sou uma pessoa iniciada no candomblé, mas eu tenho uma guia espiritual já há alguns anos, ela é uma Yalorixá, e a Yara me falou, olha, você vai precisar contratar alguém, mas você contrate uma pessoa jovem, né? Porque você vai precisar dela. Então, a Giovana, ela trabalha na minha casa meio período, então ela vem todas as manhãs. Durante a pandemia ela ficou meses sem vir, mas minha mãe estava aqui, né, durante a parte mais violenta, né, da pandemia, que foi aquele momento que a gente não sabia muito o que fazer, o ano passado. Então, a Giovana, ela está comigo desde esse começo, né? Outro dia ela até falou para mim, eu nunca vou parar de trabalhar para a senhora. Eu falei, não, você vai parar de trabalhar para mim, porque você tem que fazer faculdade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu conversando com ela, entendi algo que é respeitar o modo de vida das pessoas. E, para ela, isso não é importante, mas é importante para ela o que ela conquistou aqui em casa, que para mim é o básico, e é o básico em termos da lei, né? Mas que para ela é como se fosse um presente. Então, tipo, eu ganhei o prêmio Pipa e ela ganhou um prêmio também, né? Então, assim como uma empresa tem, como que eles chamam? Participação nos ganhos, né? Eu falei para ela, eu vou dar uma parte do valor da sua moto, né? Então, a Giovana, ela não é minha amiga. A gente tem uma relação de funcionária, né? E de contratante, né? Com o registro dela, os direitos dela, mas ela sabe que pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ela e que isso vai ser devidamente resolvido, né? Dentro dos termos da lei. Então, a Giovana, ela é uma grande parceira, queria aqui dizer o nome dela e prestar essa homenagem. E também dizer que eu entendo que para ela, assim, é outro roteiro de vida, né? Que não são as mesmas ambições, né? Eu estou no interior do Ceará, estou no Crato. Tem pessoas que querem se formar e tem pessoas que elas só querem garantir que elas tenham uma casa, né? E que elas possam viver sem aperto, né? Sem passar pelas necessidades que viu a família passando. Então, a Giovana foi fundamental para mim, né? Porque a gente teve muitas conversas de como seria esse cuidado com as minhas crianças. Ela cuidou da minha filha para eu poder trabalhar. A minha mãe veio, minha mãe ficou comigo um tempo, mas eu precisei confiar na Giovana. Então, no início, eu saía do trabalho mais cedo, eu chegava para ver como as coisas estavam em casa, né? E ela foi entendendo coisas que são muito naturalizadas aqui na região, que são os adultos, né? Às vezes ignorarem as crianças, gritarem com as crianças. Eu fui dizendo para ela, olha, tudo que você não me vê fazendo com as crianças não é para você fazer também, né? Então, hoje as crianças, assim, têm muito carinho pela Giovana, a Giovana tem carinho pelas crianças e ela conhece os meus filhos, né? Então, isso para mim não pode ser separado, porque dentro das questões do feminismo, a gente precisa explicitar que a ajuda de outras mulheres e que a ajuda remunerada, ela tem funcionado a gente a ir adiante, né? A gente que tem uma outra condição de vida. E a Giovana é uma mulher negra como eu, né? Então, para mim é muito importante tratá-la com dignidade e ela faz parte dessas conquistas, né? Então, vir para cá foi me colocar também num lugar de muita fragilidade, né? Porque eu não tenho essa rede de apoio. A Vanessa Lambert, que é essa minha amiga, resolveu ir embora daqui. Ela me chamou para vir e ela foi embora porque a gente viveu, quem vem do Sudeste para cá, vive um choque cultural. Assim como quem vai do Nordeste para o Sudeste também vive esse choque cultural. Só que a gente naturalizou o choque cultural do migrante nordestino, né? De uma maneira perversa. E eu tenho certeza que todas as pessoas do Nordeste que vão para o Sudeste vivem uma solidão profunda, que foi a solidão que eu vivi aqui durante 2 anos. Que todo feriado que tinha, eu voltava para São Paulo, né? E daí eu tive uma conversa com uma amiga que me ajudou a reestruturar o meu caminho de produção artística, que é a Érica Malunguinho, né? Que é deputada estadual hoje, que é mantenedora do aparelho Luzia, e ela é de Pernambuco, né, a Érica. E dela, a primeira vez que eu pude ir a São Paulo depois de estar no Cariri, o aparelho tinha aberto, e eu via pelo Facebook, né? Eu queria muito conhecer aquele lugar, né? E daí eu fui num dia de chuva, cheguei em São Paulo, tinha uma peça de teatro que eu queria muito ver, e daí estava chovendo, eu falei para minhas 2 amigas, não, preciso ir no aparelho.
a gente vai jantar no Aquarelha, né? Aí a gente foi, não tinha ninguém lá, só tava a Érica, e daí a gente ficou conversando, ficou amiga. Sempre que eu ia para São Paulo, eu ia lá, daí ela me perguntando como que estava aqui, né? Ela virou para mim e falou: Renata, você não vai conseguir se situar nessa região andando com as pessoas da universidade, porque elas, de certo modo, constituem a mesma branquitude que pode ser muito tóxica, que é a branquitude acadêmica de São Paulo. Você vai ter que andar com os funcionários, né? Com os seus estudantes, né? E daí eu voltei com isso na cabeça. Isso era meio do ano, e a Giovana falou assim: eu queria convidar a senhora para ir na minha festa junina, para ver minha quadrilha dançar. Aqui a quadrilha é muito forte, ela é mais forte do que o carnaval, né? A festa junina é muito poderosa. E daí eu fui com as crianças, né, no bairro onde ela mora, que é um bairro mais simples, e lá é onde estavam as pessoas pretas, que eu não via na universidade, né? Então, eu comecei a frequentar lugares que algumas estudantes me indicavam, alguns estudantes, e foi a partir dessa observação da estratificação socioeconômica e como ela está marcada pela cor, que eu fui me ambientando e que eu fui me curando, né? Então, eu passei a frequentar as festas da família da Giovana. Não é ela que frequenta as festas da casa da patroa, né, para trabalhar. Eu vou na festa da família dela como convidada. Então, eu conheço as primas, os primos, os tios, as tias, né? E parecia muito a minha família, né? Então, teve essa questão, assim, que para mim foi de me ressituar aqui, de me reequilibrar mesmo, né? E daí isso foi me abrindo também para outras questões. Aí eu organizei meu grupo de pesquisa, que estava criado, mas os encontros não tinham acontecido ainda, e me aproximar das mulheres e dos homens que entraram no grupo de pesquisa, estudantes de dentro da universidade e de fora da universidade, também foi fundamental, porque eu fui pela Bell Hooks. Então, o primeiro livro que a gente leu foi Ensinando a Transgredir, né? E Ensinando a Transgredir é muito isso, você tem que conhecer o dia a dia do seu estudante, você tem que saber onde ele mora, quem que é o pai, quem que é a mãe, o que fazem para viver, para você saber até onde você vai dentro da sala de aula, né? E daí a gente leu esse livro, fiz esse caminho, que é um caminho de acolhimento, né? E os meus estudantes e as minhas estudantes também me acolheram como uma pessoa do círculo de sociabilidade, né, delas. E foi a partir daí que eu consegui criar uma rede de apoio aqui, né? Então, se eu precisar agora, eu tenho outras pessoas para chamar, né? A Suiane, que está aqui com as crianças dando aula, ela faz parte dessa rede de apoio, porque a gente desenvolveu uma amizade, né? Ela teve uma situação muito difícil e eu falei para ela que ela poderia contar comigo, né? Não era uma relação assim impessoal e que eu não faria essa exploração, né? Da necessidade do outro, que é muito comum a gente ver. E daí foram os meus processos de cura, né? Então, assim, hoje o Nizinga, que é o grupo de pesquisa, ele é um grupo muito forte. A gente está fazendo um trabalho. Nizinga, né, gente, só para falar rapidinho, é o nome da rainha angolana, né, que fez frente aos portugueses ali, fez várias negociações e que ela realmente foi para a guerra, né, uma rainha que ela está marcada ali do século XVI para o século XVII, né, a existência dela. Ela era uma combatente, né, uma estrategista mesmo. Tem um filme, inclusive, que conta a história dela, tem livro, que é um livro que fica bem perto ali. E daí a sigla significa Novos Iriguidus Internacionais Gerados na Arte. A gente pesquisa não só artes visuais, a gente resolveu expandir para arte de maneira geral e cultura também. E daí esses encontros com o Nizinga, eles me fortaleceram e fortaleceram as pessoas do grupo também, né? E daí hoje a gente está desenvolvendo um projeto bem importante, que eu só fiquei sabendo que ele era muito importante porque um colega meu de São Paulo, que eu nem falei para ele que eu estava nesse projeto, falou: nossa, parabéns pelo projeto. Eu falei: então tem uma projeção maior do que eu estava imaginando. Então a gente está com a Catarina Duncan, né, que é uma curadora jovem. Ela é a criadora desse projeto chamado Reconexiones, que tem o Amasijo do México e o Mujeres Criando da Bolívia junto com a gente. E a gente está fazendo compartilhamentos, né, de coletividades femininas. E aqui no Nizinga a gente já fez exposições, uma exposição, na verdade, sobre mulheres que a gente achava que a população aqui deveria conhecer.
A gente faz um encontro que agora não dá para fazer, mas que ele acontece na principal praça da cidade do Crato, próximo a um lugar onde uma mulher foi assassinada, né, uma situação de feminicídio, uma professora foi assassinada pelo ex-companheiro num domingo de tarde, assim, um dia de lazer, onde tinham muitas famílias, muitas crianças brincando. O encontro é feito lá, a gente tem um catálogo que a gente está revisando para publicar, e hoje uma ex-estudante que passou pelo Nzinga, que é a Maria Macedo, que é uma artista brilhante, divide a liderança do grupo comigo, né? Então, a gente está fazendo esse projeto no MoMA, né? No Museu de Arte Moderna de Nova York, com patrocínio, né, do MoMA. Então, eu diria assim, que as questões da revisão da história da arte, elas atravessaram a revisão da minha vida também, né? De abandonar modelos de maternidade que não me cabem, de entender também que eu fico cansada, de entender que eu preciso do tempo das crianças, de não repetir o que eu vejo mulheres, né, de outras gerações dizendo. Minha mãe disse, eu posso educar vocês sem o dinheiro do seu pai, né? Eu também posso, mas eu não vou abrir mão. Porque o projeto das crianças não foi um projeto só meu, né? Não me relacionei com uma pessoa de 15 anos, ingênua, que não sabia o que estava fazendo. Então, o Embalando Matheus ao Som de Hardcore, ele é um trabalho que é sobre isso, né? Que ele é sobre exaustão, ele é sobre contas financeiras ali no trabalho, mas que são outras contas, que são emocionais, que são psicológicas, né? Que a gente acaba pagando sozinha, né? Então, eu brinco que minha vida ela é AC, DC, antes do Cariri, depois do Cariri, né? E que, por mais difícil que tenha sido, a melhor coisa que me aconteceu tendo as crianças foi vir para cá. Porque isso proporcionou para mim um crescimento como pessoa, como ser humano, e uma qualidade de vida que eu nunca teria em São Paulo. Né? Então, 6 anos depois, bastante tempo depois, as coisas se equilibraram. Maravilhosa, que coisa incrível, né? Você conseguir, né? Depois de um tempo que você consegue se afastar um pouco, você percebe, caramba, olha só, consegui fazer um movimento. Essa exposição Ser Tão Doce na Dureza de 2019 tem a ver com esse lugar? Tem super a ver. A Érica, ela me convidou, né? Ela viu que eu estava trabalhando muito. Ela falou assim, isso é trabalho de arte, né? Como você está fazendo lá? Eu falei, Érica, estou criando pouco, né? Mas eu estou fazendo coisas, né? Então, o Embalando Matheus, eu fui juntando, né, essas notas. Eu falei, não, isso daqui vai virar um trabalho. Eu fui juntando todas elas. Eu vou abrir. Tanto porque precisa, né, juntar para pedir o dinheirinho lá da pensão, mas também porque eu queria fazer um trabalho. E daí ela falou, você vai fazer a exposição aqui na Parelha. Então, você vai preparando, né, para fazer essa exposição no final de 2018. Então, meio que ela me deu uma impulsionada, né, para fazer a exposição. E daí eu fui ao longo do ano, assim, vendo o que era significativo para mim. Foi o ano desse processo que eu falo que é um processo de cura. Eu fiquei em 2016, 2017, num estado, assim, de tentar me situar, mas voltando muito para São Paulo, gastando muito com passagem aérea, né, para ver minha família. E daí, começo de 2018, eu fui conduzindo o grupo de pesquisa, fui mergulhando mesmo na vida, né, aqui da região, conhecendo lideranças, conhecendo as mestras, conhecendo artistas, e fui, nesse processo de cura, criando, né, os trabalhos que chegaram até o Aparelho Luzia, nessa exposição que eu coloquei o nome de Ser Tão Doce na Dureza, né? Assim, como achar o gosto doce do Cariri na dureza do dia a dia, né? Então, foi o que eu vivi nesse ano. Incrível. Eu vou botar a projeção para a gente poder conversar um pouco sobre porque a quarta pergunta seria sobre o Embalando Matheus, e você já está também na conversa, já faz todo sentido, então eu vou colocar aqui de novo, e aí a gente pode... deixa eu voltar aqui. E a gente pode conversar um pouquinho. Vocês estão vendo? Legal. Olha, esse é meu bebê. Trabalho, o meu bebê é o trabalho que eu fiz assim na minha primeira gestação. Nesse
ano de 2013, essas fotos eu fiz em Portugal. Eu estava em Lisboa, fui apresentar um trabalho, fiquei um pouco temerosa de ir sozinha, né? Uma mulher negra grávida indo para um outro país sozinha. A gente viu duas situações, né? Recentemente, uma mulher que morreu, né? Foi a semana passada, que não teve assistência, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a companhia aérea, então não vou falar sem ter certeza, mas uma companhia aérea brasileira, acho que foi a Gol, tá? Que negou atendimento, entendendo que ela pudesse ser uma mula, né? E ter droga ingerida. Então, eu fui para Lisboa muito temerosa porque tinha uma conexão que eu faria na Espanha, né? A gente sabe que a Europa é racista e a gente sabe que a Espanha é extremamente racista, né? A gente tem visto a recepção dos imigrantes, né? Nesse último mês, das pessoas que têm chegado a nada. Então, eu fiz essas fotos lá. E daí, quando eu voltei, eu pensei, bom, eu vou fazer esse trabalho sobre projeção, né? Dessa criança que vai nascer, falando também sobre a educação, né? Que as mulheres recebem, mas pensando também nessa educação das mulheres, das meninas negras, né? Porque eu fiquei pensando nessa escassez, né, de bebezinhos negros, né, que a gente vive na infância. Agora tem muito mais, assim, é um momento maravilhoso. Minha filha tem o privilégio de ter uma coleção de bonecas negras, né, uma coisa que quando eu era criança não existia. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né, porque é um tipo de violência, porque faz com que a menina negra projete, né, que ela pode ter um filho branco também, né. Então, esse trabalho, o meu bebê, também está na caixa de vários brinquedos, né? Que se chamam Meu Bebê, simplesmente. O boneco não tem nome. E daí eu fiz essa inserção, né? Desse bebê na minha barriga, de gestante. E depois eu fiz uma inserção na ultrassonografia, né? Como se fosse o bebê sendo visto por um médico, por uma médica, né? E na imagem anterior, é como se o bebê tivesse nascido, eu tivesse lá linda e plena amamentando. Esse trabalho ele é um tríptico, né? Então, ele está impresso em papel algodão. É um trabalho que eu decidi que vai ser um só mesmo, quem comprar é dono e pronto. Pensei em fazer em metacrilato, mas daí eu mudei para o papel algodão. Nesse trabalho, assim, eu acho que eu começo as reflexões mais críticas sobre maternidade, porque no caderno de projetos, né, de artista que eu comentei com vocês, já tem vários desenhos que eu tinha feito de mulheres grávidas, de gestantes, né, muito antes de pensar em ser mãe, né, mas eu fazia muito pensando nessa romantização mesmo, né, do corpo da mulher grávida, no quanto a nossa sociedade acha bonito, o quanto que uma mulher gestante, né, também mobiliza assim olhares, né, na rua, né? As pessoas querem colocar a mão, elas não são próximas de você, mas elas querem saber como você tá, né? Tem essa apreciação, né, de quem carrega a vida. Então os meus desenhos eram muito nesse lugar. E daí quando eu engravidei, eu comecei a pensar essa maternidade mais criticamente, porque eu não me recordo das minhas amigas que tinham ficado grávidas, me falando dos desconfortos do processo de gestação, por exemplo, né? Então, comecei a pensar muito sobre essa questão. Esse trabalho Meu Bebê, ele é o primeiro que eu vou fazer, então, questionando, né, a maternidade, todas as projeções que estão envolvidas na criança que vai nascer, né? Pode ir adiante. E daí, o Embalando Mateus, eu fui, como eu falei, juntando, né, essas notas fiscais. A minha família materna e paterna é uma família que ela não tem boas experiências com homens, né? Elas não têm boas experiências com progenitores. Em que sentido? Né? De ter, por exemplo, a figura do vô. Eu não tenho vô, nem do lado paterno, nem do lado materno, né? Não sei o que é ter um vô. O vô, pai da minha mãe, abandonou a minha avó e a trocou por uma mulher mais jovem e disse para os meus tios e tias, minha mãe, para nunca mais procurarem por ele. E no caso do meu vô, pai do meu pai, o paterno, era um homem extremamente violento, que eu tenho certeza que a minha avó deve ter agradecido quando ele passou para outro plano. Eu sei que ele é violento pelas narrativas que meu pai
muito envergonhado e talvez traumatizado, né? Fez de maneira muito pontual, né? Então, esse trabalho, ele tem a ver com o impacto que a maternidade solo exerceu sobre a minha vida, porque para mim foi muito injusto eu ter que arcar com esse processo da mudança de estado e de uma manutenção da minha família, né? Tendo contraído, né, aquela dívida que eu falei para vocês, porque aquela dívida foi para babá, teve uma outra dívida para poder alugar a casa, teve outra dívida para mobiliar a casa. Eu não trouxe os móveis de São Paulo imediatamente, né? O apartamento que eu montei lá teve que ficar lá, porque os móveis foram pregados na parede, né? E era muito dispendioso trazer, então tive que comprar tudo aqui de novo, né? E daí eu fui juntando essas pontas. Uniforme escolar, matrícula de escola, tudo, compras do mês, né? E fui intercalando com os trabalhos, né, das crianças, né, que foram chegando para mim também. Então, assim, foi um período que tinha um misto de quero acompanhar minhas crianças, quero viver isso. Eu sei que esse período é muito importante, né, esse setênio, né, esse primeiro setênio, mas também preciso dar conta, né, de todas essas necessidades. E essas necessidades envolviam também a remuneração da pessoa, que é a Giovana, né, que estava ali comigo, né, e que não poderia falhar. Então, foi um período que eu tive muitas contas, né, e daí eu coloquei aí uma foto minha com a minha mãe, tem a minha filha pequenininha aí, tem outras partes do trabalho que tem a família da minha mãe num cortiço, que é um cortiço que eles moravam, que minha bisavó ajudava a minha avó, porque minha avó era doente. Tem outras imagens que tem a minha avó paterna sentada descansando, né? Então eu fui trazendo imagens das mulheres da família. Tem uma outra imagem que tem uma mulher carregando essa imagem, né? Do Obirim, que tem essa questão da mulher forte, né? Da mulher negra forte, né? Que é uma imagem de controle também, as matriarcas fortes, que a Patrícia Hill Collins vai falar sobre isso. Então essa mulher carregando o mundo, né? Nas costas. Então, eu fui tentando estabelecer aí uma relação entre as imagens, as contas, né? As contas não só no sentido financeiro, mas em toda a carga que é tributada, né? Às mulheres, né? Por conta da maternidade solo. Então, esse trabalho foi isso. Daí, a partir dessas primeiras composições, que estão separadas como estão aí na apresentação, eu fui criando e aí também, né? Elas estão impressas em papel algodão, apresentadas separadamente, como num varal, onde nós penduramos a roupa. Quem tirou essa foto para mim foi a Priscila Rezende, né, que é artista também, que é uma amiga, porque eu não podia ir na exposição, né, com as crianças muito pequenininhas, não tinha como ir para Recife ver a exposição. Então a Priscila foi, e eu falei, Priscila, tira uma foto para mim. Aí essa foto veio com esse trabalho virado, né, e daí me incomodou demais, que eu falei, nossa, por que ela não desvirou? Mas depois eu pensei, não, é isso aí, né, tem uma dimensão de desorganização, porque por mais que eu seja rígida nessa questão da agenda, não dá para controlar tudo, eu não consigo fazer tudo. Então, essa imagem virada, ela é justamente, né, o dado do impossível, né, daquilo que você não consegue gerir totalmente. Não é totalmente a partir do que você imaginou, do que você projetou, né? E daí, essas imagens, elas serviram para eu fazer uma estampa. Então, eu tenho até uma parte dessa estampa que é para fazer uma vestimenta, a hora que der para fazer a vestimenta. Eu fiz metros e metros de tecido estampado com essas composições. Entrei em contato com a Mona Lisa, que é uma designer de moda, trabalha com estampa. E daí conversei com ela, falei, olha, preciso transformar isso numa estampa porque eu vou fazer um enxoval. E daí eu fiz vários enxovais. Ela fez a estampa para mim, por sublimação. E daí eu fui lá pesquisar, né, assim, o travesseirinho, né, a fronha, né, o cueiro, as fraldas, e joguei no Facebook, né, adoro o Facebook, para poder fazer essas pesquisas com as mulheres de grupos de mulheres, né. Eu perguntei, que frases que vocês escutaram quando vocês se viram como mães solos ou quando vocês se viram mães e não dando conta, independente de ser mãe solo. E daí eu recebi inúmeras frases, né? Essas frases estão bordadas em várias fraldas, que foram as fraldas que eu expus no Aparelho Luzia, né? Que era o começo desse trabalho tomando corpo, né? Então, essas fraldinhas de limpar a boca, né? De bebê,
eu bordei essas frases. Bordei nos lençóis, bordei nas mantas, então tem de tudo. Você sabia que ele não presta, você sabia que ele era assim, o ano que vem é outro bebê, assim. Então a gente vai vendo a agressividade com a qual as próprias famílias, né, tratam as mulheres que resolvem abrir a boca quando vão falar da sua maternidade. Isso independente de estarem casadas ou não, independente de terem companheiros ou não. É algo sobre o qual você não pode reclamar, né? As mais velhas, inclusive, né, falam, é uma bênção ter um filho, né? A gente sabe que é um processo que está ali envolvido, né, numa sacralidade, né? Em todas as culturas, praticamente. Só que é preciso falar também que nós não estamos numa aldeia, né? Tem um ditado africano que fala, para criar uma criança é necessário uma aldeia, né? E quando a gente vai olhando as populações tradicionais, os povos autóctones, né? Só olhar as populações indígenas no Brasil, a gente vê que na estrutura de uma aldeia, uma criança não é só da mãe, ela é de todo mundo, né? Então, nós não estamos mais na aldeia. O pai e a mãe não dão conta de educar uma criança, né? Então, a gente precisa dividir, né, essa responsabilidade com todo mundo. E daí, as frases que chegavam, elas eram dilacerantes. Eu falei, é isso, vou colocar as frases no enxoval, né? Então, ao invés de estar o nome do bebê, eu fui bordando e embalando Mateus ao som de hardcore, pensando na música, né, do bebê, né? Que é uma música geralmente para acalmar, e como que, na verdade, é num rock pesadão, que a gente é mãe, né? Então, esse embalo, ele vai num ritmo frenético. E essa foto foi a Carole que tirou para mim, a Carolina Laureano, né, que é curadora, que é uma pessoa, assim, de uma gentileza única. E ela me mandou e falou, Renata, eu vim aqui na exposição e eu não consegui sair da sala, esse trabalho é muito incrível, ele me tocou muito, porque a mãe dela também foi uma mãe solo, né? Eu entrevistei o Jaime Laureano, que é irmão da Carole Laureano, ele me contou dessa situação, né? Dessa mãe sozinha, né? E daí, quando você é uma criança de uma mãe solo, você lembra, né? Do que sua mãe passou. Você lembra dos momentos de cansaço, você lembra dos momentos de tristeza, por mais que as mães disfarcem. Eu vi uma foto da minha mãe recentemente, que os meus irmãos estavam na frente, né? Eu acho que eu que tirei essa foto até. Eles tinham por volta de 8 anos, de 10 anos, e ela estava na frente com eles, com uma cara extremamente cansada, né? Um olhar assim meio perdido, e atrás estava o meu pai assim olhando, né? E eu pensei, nossa, devia estar um clima péssimo na nossa casa, mas naquele momento a gente não tinha discernimento, né? Para entender que estava um clima péssimo, porque ela tinha acabado de ter o meu último irmão, que hoje está com 25 anos, o Vitor, né? Que é o companheiro dela, mas que foi o filho que ela achou que já não ia ter mais filho, né? Foi o último filho, né? Então foi uma gestação difícil para ela. Eu sei que ela passou por isso muito sozinha. Então aí essa instalação, ela é a culminância do projeto. Eu acho que ela é o aperfeiçoamento, né? O aprimoramento da ideia, né? De transformando ela numa instalação e num álbum. Então se tornou um álbum de artista, né? Um livro de artista que tem só 5 livros. Aí eu tenho mais 2 só, os outros 3 já foram vendidos e a instalação também já foi vendida. Eu adorei assim que esses trabalhos foram vendidos, porque foram os primeiros trabalhos que eu vendi por uma galeria. E daí isso também me traz uma dimensão, né, diferenciada do que é você vender por conta, que é o que eu tenho feito, né, há muito tempo, e o que é você vender para uma galeria, né? Por uma galeria, tendo a galeria como mediadora, porque o valor, ele simplesmente, sei lá, quadriplica, quintuplica, né? É uma outra dimensão, assim, do trabalho. Quando eu contei para minha mãe, eu falei assim, mãe, aquele trabalho que minha mãe não gosta desse trabalho. Ela não gosta que eu use as imagens, né? Ela nunca chegou para mim e falou, eu não gosto que você use as imagens, mas teve um dia que ela falou assim, eu não queria que você mostrasse essa imagem, que é aquela imagem que eu estou com a minha mãe. Então eu percebi que essa discussão, talvez, não é que cause incômodo, mas pode ser que cause algum tipo de dor também, né, na minha mãe. Porque depois que eu fiquei adulta, ela me contou muitas situações que eu não sabia, né? Que as mães às vezes contam, às vezes elas guardam, né? Minha mãe preservou bastante meu pai, né? Ela permitiu que a gente fizesse uma ideia do meu pai
que tinham as falhas dele ali, mas que se eu soubesse disso antes, eu teria constituído uma outra imagem dele, né? Mais realista, inclusive. Então, quando eu contei para ela, eu falei assim, mãe, aquele trabalho, né, vendeu, né? E ele foi tantos reais, ela ficou chocada, né? O que é esse universo da arte. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado da instalação e eu fico feliz também com a resposta que eu recebo desse trabalho. Tanto das pessoas que são galeristas, que são críticas de arte, quanto de mulheres, né, principalmente. E que até já encaminhando, não sei, né, Marta, mas tinha uma pergunta que era sobre isso, sobre a resposta. Eu me vejo no trabalho. Eu acho assim, como ele consegue conversar com muitas mulheres, assim, eu não sou uma mãe solo e eu me vejo nesse trabalho, porque por mais não solo, acaba que a carga cai muito em cima das mulheres, né? Mesmo o companheiro estando em casa e dividindo, não divide 50-50, né? Não é 50-50. O negócio fica mais para cima da gente mesmo. E sim, a outra... Ela tá empolgadona, minha filha. Não sei se vocês conseguem ouvir. Ela tá... Eu tô ouvindo. Você tá fazendo um trabalho agora que chama Visita do Tempo, não é isso? É um trabalho que você está desenvolvendo agora. E aí a gente faz uma pergunta que tem a ver com a pandemia e com esse trabalho. Não sei se tem a ver com a genealogia, com o capitalismo, esse tempo que a gente gasta. Pelo menos foi o que eu consegui entender. Então a pergunta é: quais são as estratégias possíveis no momento? Tinha sobre o som do hardcore, né? O Embalando Mateus ao som do hardcore Meu Bebê, a gente pergunta um pouco sobre também essa recepção, que pra gente é importante, né? Mas você falou como é que foi a recepção tanto das galerias e das pessoas que consomem, que gostam de arte, né? Então, quais são as estratégias possíveis nesse momento pandêmico? Eu acho também que você já respondeu um pouco, falou muitas coisas, muito material. Renata, depois de tudo isso eu ainda vou fazer um artigo, vou tentar publicar esse artigo, porque umas coisas que são pra gente muito importantes, assim, né, de estar vivendo toda essa questão da pesquisa, de ser professora, de ser mãe na pandemia, e que a gente percebe o quanto que né, exponencial a questão, né? Toda a vivência da mãe que a gente está aqui vivenciando, aí vem uma pandemia e aí tem que reestruturar tudo, né? E aí a gente queria saber se você podia falar um pouco sobre esse último trabalho, ou o atual trabalho que você está trabalhando agora, que é o Visita do Tempo. Sim. Então, o Visita do Tempo, assim, ele paira, né, na minha casa ainda, porque o tempo está aqui ainda, e eu posso falar um pouco mais sobre essa questão do tempo. Ele está acabado, ele já está entregue, né? O ano passado teve o... deixa eu voltar um pouquinho só. Sobre essa questão dos trabalhos, são as mães que respondem, né, que são artistas, mulheres que não são mães, né, e que tem um movimento que eu acho muito importante, que a gente fale mesmo de maternidade, para aquelas que não querem ser mãe, terem plena consciência do que a gente vive, né? Então, tem uma amiga minha que tem a minha idade, né, que ela falou para mim a semana retrasada: Renata, eu acho que eu vou ser mãe solo, né? Ela quer ser mãe, ela vai fazer um tratamento. E daí eu falei assim, se você sente que você tem que ser, seja, né? Eu tô aqui para conversar, você já sabe como é a minha vida, das nossas amigas que são mães, então você tem maturidade para você fazer essa escolha, né? E daí ela me agradeceu, porque ela falou que todas as amigas que ela disse, você mãe, elas falaram, não seja, não faça isso, né? E daí eu falei assim, não, e quem sou eu para falar para você não ser? É o tipo de experiência que você só vai saber o que é sendo, né? Eu falei para ela, agora que as crianças são pequenas, 30% de alegria e 70% de trabalho e exaustão, mas elas vão crescer. E assim, eu não vejo a hora da gente viajar para muitos lugares juntas. A gente já viaja, né? Para lugares mais próximos e tal. E falei para ela, não vejo a hora da gente ir para os Estados Unidos visitar a tia delas e a gente fazer boneco de neve,
da gente ir para Angola juntas e pisar na África juntas. Então, eu imagino muitas aventuras com a Benedita e com o Francisco, sabe? Eu falei para minha amiga, tem assim, se você acha que você tem que ter, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, não pode ficar restrito aos grupos de mães, né? O pai das crianças não gostou muito desse trabalho, né? Inclusive, eu descobri recentemente que ele pôs num perfil dele, não sei se do Facebook ou do Instagram, todos os comprovantes de depósitos de pensão. Eu achei massa, né? E daí ele criou um dispositivo lá onde as pessoas podem acessar. Porque quando eu fiz esse trabalho, ele me contou que ele estava lá, né, numa balada em São Paulo, e que umas mulheres chegaram e falaram assim, você é o ex-marido da Renata Felinto? É ele, vamos bater nele. Então, assim, eu falei, eu não menti. Eu só fiz um trabalho falando que foi um ano que eu tive que segurar a barra sozinha. Porque você estava triste e eu não tive nem direito de ficar triste, né? Eu tive que seguir adiante. Então, tipo, receba, né? Receba. Mas quando ele me contou, eu fiquei assim, sério? Mas eu quis rir na hora, né, gente? Porque também é isso, as mulheres estão atentas, aí estão em rede, né? Eu achei massa, assim, elas chegarem intimidando mesmo. Tá pensando o quê? Que a gente não sabe quem é você, né? Acho muito importante. Então, assim, nem todo mundo gostou, né? Eu, assim, aprendi nesse processo que eu falei para vocês de cura, a também não soltar tudo, todas as minhas frustrações na rede e tal, porque eu era muito frenética nesse sentido, né? E eu só consegui segurar um pouco porque eu comecei a fazer terapia de novo. Eu pensei, não, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha, eu preciso de outras pessoas para me ajudar. E daí eu voltei a fazer terapia. E durante a pandemia, daí eu precisei de reforços para minha terapeuta. Então é isso. Daí a visita do tempo, quando a gente entrou no processo pandêmico, eu já estava tentando pensar em formas de me afastar da universidade, para eu ter um tempo para mim, para eu pensar, para eu respirar, para eu não fazer nada, né? Para ficar só com as crianças. Eu já estava me planejando nesse sentido. Então, a pandemia é péssima, mas assim, para mim, ela foi um momento para eu me reorganizar. Então, assim, já tinha tido uma reorganização psicológica e emocional e do meu trabalho artístico, né? Quando a pandemia nos impôs ficar em casa, para quem pudesse ficar em casa, foi assim, um reequilíbrio também do meu tempo com as crianças, né? Que era assim, eu acordava, ia dar aula, voltava, tomava café com elas, porque a universidade era muito perto da minha casa, dava a segunda parte da aula, voltava, a gente almoçava, elas iam para a aula, eu fazia as atividades da tarde, eu buscava as crianças, a gente merendava, a gente ficava ali um pouquinho junto, assistia uma coisa junto, eu contava historinha, elas iam dormir. Era isso, né? Todo dia, até chegar o final de semana e a gente poder passear e fazer outras coisas. Então, quando a pandemia chegou, minha mãe estava aqui, no Cariri, ela não conseguiu voltar, porque o aeroporto daqui fechou, ela teve que ficar aqui 4 meses, né? Para mim foi bom ela ficar 4 meses, foi ótimo. Porque eu estava com saudade dela, né? E eu percebi que quando a minha mãe estava aqui, eu bebia menos, né? Porque eu também voltei a fazer terapia, porque a bebida virou uma válvula de escape, né? Não de ser aquela pessoa que, tipo, nossa, tira a roupa, ficou bêbada na rua, né? Não, mas as crianças iam dormir e eu tomava, às vezes, uma garrafa de vinho, né? Então, assim, eu tava precisando, assim, de companhia, né? Eu percebi, nossa, minha mãe tá aqui, eu não bebo praticamente, né? Então, minha mãe foi muito bom para mim. E ela estando em casa, eu consegui organizar muitas coisas que eu não estava conseguindo organizar, porque ela brincava com as crianças, sabe? A gente começou a brincar de escola, né? Porque as crianças começaram a sentir falta da escola, então eu colocava a lousa no quintal, as mesinhas dela, elas tinham umas mesinhas de plástico, aí eu falava, a professora Renata chegou, né? Ela, nossa, você parece a nossa mãe. Eu falei, não, mas eu não sou a mãe de vocês, eu sou a professora Renata. Vocês parecem meus filhos também, né? Então a gente começou a aproveitar o tempo, né? Tem uma entidade que é um inquice, que se chama tempo, né? Então o inquice, ele é correspondente, assim, em termos de panteão, vamos dizer assim, ao panteão dos orixás, né? Tem correspondências, né? De entidades que podem ser aproximadas. Só que os inquices, eles estão na região
de Angola, né, do antigo reino do Congo, né, que é uma população, a população banto, que tem uma crença profunda na ancestralidade, né? Então, tem entidades, mas a pessoa, quando ela é importante para a sua comunidade, ela se torna uma ancestral também, né? A ser cultuada, né? Nesse processo espiritual meu, eu sempre estou homenageando as que vieram antes, né? Eu sei das histórias das minhas duas avós, da minha bisavó materna, né, de enfrentamentos mesmo. Então, eu sempre estou reverenciando, né? E daí, quando me percebi em casa, que a gente pensou, eu vou ler todos os livros que eu não li, vou ver todos os seriados que eu não vi, todo mundo pensou que fosse ter tempo de sobra, né? Mas não sair de casa e ter que me voltar para casa, né, me fez pensar no processo criativo, né? Então, por isso que eu criei o trabalho A Visita do Tempo, né? Tem uma história que eu criei para esse momento. Então, eu comecei a fazer fotos do nosso dia a dia, né? A gente põe a mesa para comer aqui em casa, né? Em todas as refeições, né? Então, eu tenho várias toalhas de chita, né? A gente põe a mesa, a gente põe a comida para tomar café, para almoçar, para jantar. Então, eu tirava foto da gente preparando as refeições, das mesas postas, das crianças me ajudando com a casa, lavando louça, arrumando o quartinho, do céu azul que tem aqui no Cariri, que é um céu assim impressionante, do cajueiro do quintal, tinha um cajueiro lá, nessa casa que eu morava, dos detalhes da arrumação da casa. Então, eu tentava também fotografar a rotina, né, da casa. Só que daí eu escrevi um texto que ele é muito curto, ele deve ter, sei lá, 9 linhas, né? Que eu falo que o tempo chegou sem avisar, né? Por isso que é a visita do tempo, como se fosse aquela visita que não avisou que vem, né? E de repente, oi, tô chegando, tudo bem, né? Então, o tempo chegou e ele trouxe com ele a sua mulher, né? A sua esposa, que é muito malquista, muito mal falada, que é a rotina, né? Mas que a rotina, ela é uma pessoa boa, é preciso se acostumar com ela, né? Ela não é ruim como as pessoas falam que ela é. E daí chegaram outros convidados, né? Afeto chegou, paciência chegou. Eu vou humanizando, né? Essas alegorias também, né? Eu vou criando uma história falando delas todas na minha casa, né? O tempo sendo o mais velho, né? A pessoa mais respeitada, né? E daí eu fui dizendo assim, que o tempo aquela visita, que veio sem avisar, e que também não tem dia para ir embora, né? E que daí a gente vai aprendendo a conviver com a rotina, e vendo como ela não é ruim, tanto quanto falam, né? Que ela é tão interessante quanto o cotidiano, mas que dessas visitas que nós recebemos, nós queremos que permaneçam com a gente o afeto e a paciência, né? Então, tem um texto poético, né, em prosa que eu escrevi, junto com as fotos, que eu submeti para o edital Arte como Respiro do Itaú e que passou, né? Então, são muitas fotos, né? Mas eu submeti 9 fotos, e daí as fotos passaram, e várias pessoas que viram, né? Porque eu coloquei o texto na internet, né? Daí meus amigos, nossa, que texto bonito, é isso, né? O trabalho, ele traz a reflexão sobre uma outra forma da gente se relacionar com o tempo, né? Entendendo que tem um tempo cronológico, que é esse tempo que impõe, né, para a gente um ritmo de trabalho, né? Uma hora de acordar, de dormir, de comer, e tem um tempo que ele é mítico, né? E que ele é muito mais profundo, né? Ele é um tempo, inclusive, de transformação que a gente está vivendo, porque independente de quem pode estar em casa ou não, agora, de que tem esse privilégio ou não, todo mundo está passando por transformações impactantes por conta dessa mudança do tempo. Seja quem perdeu alguém, ou mais de uma pessoa, a gente sabe que tem pessoas que perderam mais de uma pessoa na mesma família, seja quem não pode fazer o que fazia antes todo dia, né? Seja quem precisa ir num hospital para um tratamento e tem medo de ir, né? Então, assim, eu fui pensando como o tempo, que é o tempo mítico, né? Alterou, né, o nosso ser estar aqui agora, né? Tentei aí acionar algumas cosmologias também, né? É uma cosmologia, né?
Então, a Larissa Glebova, que é muito minha amiga, lembro que anos atrás, assim, ela falou assim, não, tem um orixá que chama tempo. Aí eu falei, não tem um orixá que chama tempo, né? Ela é uma mulher branca, eu chamo ela de russa, né? Que ela é descendente de russo, Glebovita, e ela tatuou tempo aqui, né? No braço, né? E daí eu falei, mas por que você pôs tempo? Ela falou, não, tempo é um orixá. Eu falei, né? Não, nunca ouvi falar desse orixá, né? Já li várias coisas. Aí fui pesquisar. Aí eu falei, não, é verdade, né? Porque eu pensei, orixá é escrito em português, tempo, né? E daí eu vi que era dessa região de Angola, que é onde fala português também. Então eles aportuguesaram, né? O nome do Inquis também. E daí quando a pandemia chegou, na hora eu, é isso, é esse o trabalho, né? Que eu vou fazer. Então tem várias fotos, né? Só que algumas eu submeti e assim tem a ver com o tempo de relação com a minha mãe também, que estava longe de mim e que a maternidade nos reaproximou porque eu pude entender melhor todas as escolhas que ela teve que fazer, né? E ela é uma grande referência para mim, porque ela estudou, ela voltou a estudar com a gente criança, né? Então para mim fazer o doutorado com 2 filhos, depois que minha mãe fez o Fundamental 2, o ensino médio com 4, para mim eu falei, não, eu vou conseguir fazer. Minha mãe fez coisas muito mais fantásticas, né? Que é uma cobrança também injusta, né? Que eu trato na terapia sobre isso, de não ficar me comparando, mas eu falei, não, eu vou conseguir fazer. Então teve esse tempo de reaproximar da minha mãe, de entendê-la como uma pessoa, não como a minha mãe, né? Inclusive discordando, a gente nunca briga, né? Mas claro que tem coisas em mim que incomodam a minha mãe e vice-versa, mas a gente se trata com muito respeito. Foi o tempo de entender as crianças e o tempo que elas estavam vivendo, já que essa faixa etária muda muito, né? Personalidade e os gostos. Foi o tempo de parar, de não me impor assim o ritmo frenético no qual eu estava vivendo, de me voltar para os meus trabalhos. Então pude reorganizar vários trabalhos meus, porque daí eu submeti para o Prêmio Select, né? Tinha que organizar isso para o Prêmio Pipa, que eu não esperava ser indicada, porque eu não era uma artista de galeria, eu achava que estava ligado muito à galeria só. Então esse trabalho, ele trata tempo numa dimensão maior, né? E tem a ver com o que você falou, Marta, também, assim, tem um texto que eu li há muito tempo atrás, uma revista que eu adorava, que não existe mais, que é a revista Lola. E na Lola, que era da editora Abril, eu lembro que teve uma matéria sobre a reengenharia do tempo. Que eu pensei, nossa, mas isso é tão lógico, por que ninguém pensa nisso? Nessa matéria falava, por que todas as crianças têm que entrar no mesmo horário na escola? Por que todo mundo tem que entrar no mesmo horário no trabalho? Por que tem gente que sai para trabalhar sendo que esse trabalho é possível de ser executado de dentro de casa? Então, esse texto, que era escrito por uma mulher, inclusive, que eu não me lembro o nome dela, falava sobre a necessidade da sociedade contemporânea criar uma forma de reengenharia para o tempo, né? Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo de vida e não só o tempo de trabalho, né? Então, essa questão também passou na minha cabeça na época. Mas é isso, assim, esse trabalho, a Visita do Tempo, ele já acabou, já está no acervo do Itaú, e agora eu estou trabalhando com 2 coisas diferentes, né? Eu estou tentando desenhar um projeto de pinturas, já fiz 2, estou fazendo em aquarela, que eu gosto muito, né? Apesar de ser bem desvalorizado comercialmente, né? Como linguagem. E daí eu fiz algumas aquarelas falando sobre justamente mitologias africanas, né? Entendendo que existe um universo fantástico, né? Que a gente está numa sociedade ocidentalizada, então prepondera o universo fantástico, por exemplo, alemão, né? Essas histórias todas, né? Que a gente ouve, muitas delas são alemãs, ou são francesas, ou são algumas são russas, né? Então teve uma situação ano passado do álbum, né? Filmado da Beyoncé, do Black King, né, que gerou uma polêmica, que teve uma antropóloga muito conhecida que falou que menos oncinha e mais conscientização, algo desse tipo, né? E daí eu pensei, nossa, como que uma pessoa que é uma antropóloga não consegue perceber que as estampas de oncinha, que na verdade são guepardos, né? Não são oncinhas, né? Que a onça é um animal, acho que é do Brasil, né? Que a estampa de guepardo está relacionada à realeza, né? Todas as imagens que a gente tem de reis e rainhas, principalmente de reis, é como se eles carregassem essas peles como um símbolo, né, de incorporação das qualidades daquele animal. Eu achei muito raso, né,
em termos de comentário, porque era para um jornal conhecido. Aí eu fiz um post com um monte de imagens de rei, né? Fui pesquisando essas imagens, eu falei, como que não entende isso? E também falei, fiz um post que eu falei, até a Djamila falou, posso mencionar isso num texto? Eu falei, pode, claro que pode. Eu falei, a gente quer o direito à imaginação. As pessoas pretas, artistas no Brasil, elas têm que ter direito à imaginação. A gente não pode só fazer arte vista, né? Se a gente quiser pirar, viajar na maionese, na batatinha, a gente tem o direito a imaginar um universo fantástico. As nossas crianças têm direito a conhecer um universo fantástico de origem africana, porque existe. Né? Tem uma autora que eu adoro, Kassobo Fussomé, ela é de Burkina Faso, tem um livro lindo chamado Espírito da Intimidade, e nesse livro ela menciona seres que é como se fossem duendes, né? E daí eu falei assim, nossa, então tem realmente muitos seres. Aí eu fui pesquisar as Yami-Oxorangá, que são feiticeiras que se transformam em pássaros gigantes. Então eu estou fazendo essa pesquisa agora, né? De pesquisar um mundo fantástico que existe em África, que a gente não explora, porque a África, apesar de ter a Nigéria produzindo muito filme, né? A Nigéria é o país hoje que mais produz filme, inclusive tem o termo Nollywood, talvez não tenha recurso para fazer um investimento nesse universo fantástico, né? Um universo fantástico do audiovisual, a maneira de um Avatar, a maneira, sei lá, de tantos outros filmes, né? Tem o Pantera Negra, mas o Pantera Negra é Hollywood, né? E ele é o universo da Marvel, da DC, né? Enfim, dos super-heróis. Então, fiquei pensando sobre isso, sobre o direito à fantasia, né? Sobre o direito a pensar uma fada negra, pensar um ogro, um tipo de duende, né? Então, eu estou fazendo esse tipo de trabalho agora. Estou estudando, né? Em termos de leitura mesmo, porque eu quero criar um universo fantástico, bem colorido mesmo. E estou estudando aí questões que envolvem feminismo, né? Então, esse desenho do feminismo interseccional, ele é um de vários que eu quero fazer. Uhum. Né? Então, vou fazer bem aos poucos, né? Ou vou dar um jeito, que eu acho que é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que trazer essa separação cartesiana de vida pessoal e vida profissional. Ela tem momentos que funcionam, tem outros que não. Então, a gente tem que arrastar mesmo a nossa vida pessoal para o lugar da pesquisa. Né? Então, eu faço muito isso. É por isso que eu consigo fazer, porque eu estou pensando em mim, estou pensando nas pessoas que estão perto, estou entendendo que isso tem que ser pesquisado, né? E daí é possível realizar. Né? É o que vocês estão fazendo agora na UNB, né? Trazendo Maravilhoso, gente. essa questão para a pesquisa. Assim, esse compromisso com a educação, e é uma visão de uma mãe, é óbvio, né? Tipo assim, eu quero deixar um legado, meus filhos podem vivenciar essa experiência do lúdico num lugar que é potência para eles, né? Tipo, eu tô toda arrepiada. A pesquisa que eu faço no doutorado tem a ver com a minha vida, né? Fiquei pensando muito nessa coisa da escrita de si, né? De um empoderamento de si mesmo. Muito lindo, cara. Sim. Muito maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua fala, por estar permitindo que a gente entre mais em contato com o seu trabalho, porque conversar, né, trocar, ter esse tempo, nos oferecer seu tempo, né? Muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz e quero agradecer pela Arte Maternagem, a oportunidade. E é isso, as meninas, vocês querem falar alguma coisa para Renata? E dizer, Renata, eu vou fazer uma agenda, cara, pensando em você. Sério, sabe, fez assim, um clique na minha cabeça, como eu não tinha pensado nisso, assim, em tentar uma metodologia mesmo, e talvez porque tá impossível, não pode ser impossível. Não, assim, ao mesmo tempo, né, Tatiana, é importante a gente entender quando está impossível. Mas a gente tem que organizar minimamente. Então, você vai ver, assim, você vai colocar lá, a primeira coisa que eu faço é ticar, assim, as coisas que já foram, né? Então, vocês estão na minha agenda de hoje, né? Então, essa história da pessoa que me chamou para uma palestra do dia 21, não dá, porque no dia 21 já tem um evento de manhã. Eu não quero ficar o dia todo em evento, sabe?
né? Então, são esses equilíbrios aí. Então, faça uma agenda. Ou um caderninho onde você põe as coisas ajuda muito. A agenda do celular não funciona para mim. É muito bom. Caderno, eu também sou de caderno. Nossa, muito obrigada por esse compartilhamento. Sabedoria várias. Obrigada mesmo. Maravilhosa, Renata. Eu vou parar aqui de gravar.